hoje tá bem bacana, fica aí comigo, assiste até o final, ok? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar aqui embaixo, ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. E não esquece de me seguir nas redes sociais, eu sempre deixo descrito aqui na descrição do vídeo. E também deixo aqui, ó, plim! Deixo sempre aqui pra vocês anotarem e me seguir, tá bom? Agora chega de blá 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 e vem pra esse vídeo. O açúcar e o adoçante, um assunto polêmico que gerou muito bafafá lá no Instagram de nutrição. E eu trouxe aqui pro YouTube porque eu acho que é muito importante vocês conhecerem e saberem muito mais do que vocês já sabem sobre açúcar e adoçante. Vamos começar com o açúcar, gente. O açúcar é um produto que vem do melaço de cana. Sim, pra quem não sabe, o açúcar vem da cana. E aí ele pode ser açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar refinado. E agora a gente também tem o açúcar de coco, mas esse não vem da cana e não é tão popular, nem tão utilizado e nem tão conhecido. Então eu vou falar dos popularzões, dos mais conhecidos, dos que vocês sempre me perguntam. Mas Nutri, qual que é a diferença entre um, entre outro? Vamos aprender! Então, o açúcar mascavo é conhecido como açúcar integral, porque ele não passa por nenhum processo de refinamento, ou seja, ele tem sim uma caloria alta, mas ele ainda tem todos os nutrientes, ou seja, vitaminas e minerais ali na sua porçãozinha. Ele não é tão popular porque o gosto dele é muito forte, a cor é escura. Então as pessoas olham e ficam meio né? Mas ele é muito melhor do que qualquer outro açúcar, tá bom? Em termos de nutrição, tá? De qualidade do produto que eu tô falando, tá bom? O açúcar demerara, ele é um açúcar que lembra muito o cristal, né? Mas ele tem ainda sua corzinha mais marrom, mais douradinha. E ele tem os cristais maiores, é até difícil a diluição dele muitas vezes quando você coloca num suco ou num café. Ele passa por um processo de refinamento muito leve, então ele ainda consegue ter ali uma quantidade de nutrientes na sua composição. O açúcar cristal, ele tem ali, ele chama cristal porque ele fica com os cristalzinhos ali, né, do açúcar. Então ele passa por um processo de refinamento, tá bom? Ele perde 90% dos seus nutrientes e ele é super difícil de dissolver em água. Por isso ele é um açúcar mais utilizado para preparo de doces. E por fim, o açúcar refinado, meu Brasil, que todo mundo tem em suas casas, né? O açúcar conhecido como açúcar de mesa, né? Que é aquele que passa por todos os processos de refinamento, por vários processos, que é utilizado sim na sua maioria produtos químicos, né, para que ele fique com aquela corzinha bem branquinha, mas aí o que acontece? Cada vez que passa por um processo de refinamento, né, e quando ele é refinado 100%, ele perde os seus nutrientes, então ele perde os seus benefícios, ou seja, o açúcar que nós temos, né, o conhecido como açúcar de mesa, o açúcar refinado, né, o branquinho, ele é aquele açúcar sem nutrientes, só calorias. Ou seja, a sua utilização não é tão benéfica em termos de qualidade nutricional. Falando de calorias, o açúcar refinado e o açúcar mascavo têm praticamente a mesma caloria, a diferença é mínima. Porém, o açúcar mascavo, ele sempre vai ser uma opção muito melhor do que o açúcar refinado. Aí cabe a você a melhorar o seu paladar, tá? Agora, eu vou começar a falar sobre adoçantes e depois eu vou falar a minha visão como nutricionista sobre as duas coisas, tudo bem? Adoçantes, né? Os adoçantes, eles foram criados para uso exclusivo do diabético, meus amigos. Sim, ele é um produto para quem tem diabetes, para que as pessoas pudessem adoçar e consumir os produtos mais populares, como bolachas, bolos, enfim, com algo que não ia impactar na glicemia daquela pessoa que já é um diabético ou um pré-diabético, tá? E aí o que aconteceu com a onda de emagrecimento? A mídia lança o quê? Troque o seu açúcar pelo adoçante e você vai ser uma pessoa muito mais magra. E não é tão
tão lindo assim, né? Eu gosto dessas coisas que a mídia lança, porque a mídia lança um produto como se aquele produto fosse resolver o problema de todo mundo, quando na verdade você trocar apenas o açúcar por adoçante e continuar com uma alimentação desestruturada, sem qualidade, né, com quantidades excessivas, não vai modificar em nada. E não, você não vai perder peso por isso. Mas sim, você perde peso quando você tem toda uma estrutura de alimentação. Mas voltando aqui aos adoçantes, vamos lá. Nós temos dois tipos de adoçante, né? Assim é separado muitas vezes, os adoçantes químicos e os adoçantes naturais. Você sabe a diferença deles? Então, vou contar uma coisa pra vocês. A maioria dos adoçantes, eles passam por uma transformação química, tá? Então, muitos nutricionistas consideram todos os adoçantes químicos, eles não fazem essa repartição. E aí eles vão ver a qualidade do adoçante e para que você vai utilizar e como você vai utilizar. Tá? Nem todo nutricionista vai prescrever, por exemplo, xilitol para todo mundo, porque xilitol saiu na mídia que é o melhor adoçante. Não! Vão ter pessoas que vão se identificar mais com sucralose, com estévia, com eritritol e assim por diante, tá bom? Agora vamos conhecer um pouquinho dos adoçantes. Quando o adoçante era um produto só voltado pro diabético, a maioria dos produtos levavam 3 tipos de adoçante, tá? O adoçante que era composto de ciclamato de sódio, o adoçante que era composto por aspartame e o adoçante que era composto por maltitol. E claro que já existia também o sorbitol, que é um outro tipo de adoçante. E aí o que são eles, para que eram utilizados, enfim? O ciclamato de sódio e o aspartame, eles tinham em grande quantidade nos adoçantes mesmo, né? Eu lembro da minha avó, quando eu nem pensava em fazer nutrição ainda, utilizando adoçante, e tinha lá adoçante de aspartame, acesulfame K e ciclamato de sódio. Porém, foi realizados estudos e viram que o que acontecia? Esses produtos que levavam esses tipos de adoçante eram produtos que não faziam tão bem à saúde. Ou seja, tem alguns estudos que comprovam que o ciclamato de sódio com uso a longo prazo, e é o que acontece muitas vezes com as pessoas que têm diabetes, provocavam câncer e tumores. Tanto que existem alguns lugares do mundo, como acho que é Estados Unidos, Japão e França, eles não utilizam, não pode ser utilizado esse tipo de adoçante. O aspartame, alguns estudos mostravam que ao longo prazo, além do câncer, também causavam alterações e podiam desenvolver o mal de Alzheimer, tá? Sem contar a sobrecarga de fígado e rim que os dois também provocavam. O maltitol, ele é encontrado nos produtos, né? Ele não é de casa. As pessoas não compravam para utilizar para adoçar o café, o leite, o suco, enfim. Ele era utilizado nos produtos diets, lights e zero. Ainda é, na verdade, utilizado. E ainda tem mais, o maltitol, ele aumenta o índice glicêmico, ou seja, um produto que deveria ser para ajudar os diabéticos acaba não ajudando. E o sorbitol, ele é encontrado em balas, chicletes, pirulitos, né, que diz lá, né, sem açúcar, mas ele tem o sorbitol, que é um tipo de adoçante que também tem valor calórico, ou seja, não quer dizer que não vai te engordar. E inclusive o sorbitol, por exemplo, ele é tirado de frutas e de algas, então ele é considerado um adoçante natural, e não é porque é natural que tá fazendo super bem pra saúde. E aí foram vindo os estudos, então já que a gente tinha esses adoçantes, que são adoçantes muito antigos, que são adoçantes que foram desenvolvidos para ajudar os diabéticos, né? Ou não, dependendo aí do caso, né? Porque que impactava também no aumento do índice glicêmico. Os estudos foram melhorando graças ao meu bom senhor, e aí foram desenvolvidos novos adoçantes esses que não impactam pelo menos no índice glicêmico aí e que tá liberado para os diabéticos o seu consumo. Então que bom que para os diabéticos isso teve uma melhora, né? Desenvolveram adoçantes melhores que não vão impactar na sua saúde. E aí veio sucralose, esteviose, oh meu Deus, eu não consigo falar direito essa palavra, então eu vou falar estévia, é a marca, mas é estévia, tá bom? Xilitol, eritritol, enfim.
E aí surgiram essa nova leva de adoçantes. E aí tá tudo liberado? São todos maravilhosos? Gente, realmente esses adoçantes dessa linha, né, dessa nova linha de estudo, né, o sucralose, stevia, xilitol, eritritol, eles são adoçantes muito melhores que não impactam no aumento da glicemia, tá? O xilitol, ele tem valor calórico, mas assim, é bem diminuído, tá? Então, o xilitol, ele é um adoçante que eu normalmente gosto de prescrever para quem quer perder peso, tá? Não necessariamente as pessoas que querem perder peso precisam trocar o açúcar por adoçante, tudo bem? Mas se existem ainda aquela população que, meu Deus, eu preciso adoçar o meu café, mas eu não quero adoçar com açúcar, eu não consigo comer o açúcar mascavo, eu quero perder peso, eu vou indicar um adoçante que seja melhor para essa pessoa. Agora, a minha visão como nutricionista que eu preciso contar para vocês, tá? O açúcar, quando você utiliza diariamente ou até mesmo em excesso, vocês precisam saber que o açúcar, ele vai fazer com que você produza muito mais insulina, tá? E a longo tempo, o seu pâncreas pode cansar de produzir a sua insulina. Já tem vídeo aqui contando um pouquinho sobre isso. Se vocês quiserem, procurem vídeos anteriores onde eu falo sobre açúcar, onde eu falo sobre diabetes, alimentação para diabetes. Dá uma voltadinha lá que vocês vão entender mais ou menos o que eu tô dizendo. Mas o seu pâncreas pode cansar de produzir a insulina, porque por conta da sua alimentação com excesso de açúcares, tá? E aí eu não falo só do refinado, eu falo num total, você pode vir a desenvolver a diabetes. Então, assim, o uso do açúcar desnecessário em altas quantidades, diariamente e em excesso, eles vão impactar na saúde do seu organismo. Então, saibam que acontece isso. E quanto mais doce você deixa o seu paladar, mais doce você quer comer. Independente de usar açúcar ou adoçante, os dois vão dar o mesmo resultado, vão fazer com que você sinta o paladar doce. Então, quanto mais doce o seu paladar, mais doce você tem vontade de comer. E os adoçantes? O que acontece? Os adoçantes tem aqueles, então, que vão te impactar na saúde, sim, né? A longo prazo a gente já vê que tem estudos que mostram o surgimento de câncer, né? De tumores. Vai ter uma sobrecarga no fígado, né? Se você já tem algum problema de saúde, por exemplo, eu que tenho síndrome do intestino irritável, não posso consumir certos tipos de adoçante porque eu passo muito mal. Então, se você já tem uma sensibilidade ao consumir, você pode piorar essa sensibilidade. E mais, né, gente, os adoçantes, eles estão impactando diretamente com a saúde do seu intestino. Então, logicamente, você pode vir aí a ter alguns desconfortos intestinais. Fora que alguns adoçantes também podem causar desconforto gástricos, então te deixar com gases, diarreia, distensão abdominal, enfim, gente. Tanto um quanto o outro, a gente tem que ter muita orientação sobre como utilizar, por que utilizar, qual caso eu vou utilizar cada um, né? A quantidade de quanto eu vou utilizar. E aí a pergunta que não quer calar, que todo mundo me faz, mas Nath, o que é melhor, açúcar ou adoçante? Galera, para um nutricionista dizer para você o que é melhor pro teu caso, ele precisa avaliar o objetivo dessa pessoa, a patologia dessa pessoa, né? Se tem ou não uma patologia. Para quem eu estou orientando esse adoçante ou esse açúcar, tá? Qual o cenário dessa pessoa, qual a rotina dessa pessoa, se faz ou não faz uma atividade física, enfim, não tem como eu chegar simplesmente e dizer que para todas as pessoas o açúcar é melhor ou que para todas as pessoas o adoçante é melhor. Entendeu? É necessário que exista um estudo em cima disso. Então, por isso que a gente faz uma anamnese para atender você de uma forma melhor, né? De uma forma íntegra, de uma forma onde a gente vai ter um resultado esperado e bons resultados. Então, assim, tanto o açúcar como o adoçante, eles têm os seus benefícios e os seus malefícios. Não existe algo poderoso que, nossa, isso é o melhor. Vamos todo mundo utilizar o açúcar mascavo porque é a melhor opção. Não! Para certas pessoas vai ser uma opção, para outras pessoas não será uma opção.
Ok, gente? Estamos entendidos? Ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido sobre açúcar e adoçante, que é um assunto que dá o que falar, né? Tem muita coisa pra falar. Eu sei que tem muita gente com muitas questões, porque quando eu fiz isso no Instagram, minha DM lotou de pergunta. Então, assim, se você tiver alguma pergunta, coloca aqui que eu venho respondendo no próximo vídeo, tá bom? Mas o que é importante vocês saberem, tá? Nós precisamos analisar, não tem assim o que é melhor de tudo e o que é pior de tudo. Depende do caso da pessoa. E aí eu posso te indicar um adoçante ou um açúcar. Gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau!